Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Vamos analisar uma importante decisão do STJ, dessa feita sobre direito administrativo, improbidade, dano patrimonial em ré ipsa, dano patrimonial presumido na improbidade. Se você me acompanha, ou acompanha minhas aulas, acompanha meu magistério, sabe que eu trato disso já em um vídeo, mas nós temos uma atualização, complementação importante veiculada no informativo 823 do STJ sobre o tema, e você precisa atualizar o seu material, porque isso aqui está pronto para cair na sua prova. Não só prova da advocacia pública, mas prova dos concursos em geral. Vamos falar sobre o dano patrimonial in re ipsa, ou o dano patrimonial presumido, na nova improbidade. Deixa eu começar te explicando, revisando com você, o que é dano presumido ou dano in re ipsa. A expressão in re ipsa vem do latim e quer dizer da coisa em si, ou o decorrente da própria coisa. Dano patrimonial in re ipsa é o dano patrimonial que, nesse caso, é presumido em razão da prática de um ato sem que seja necessário a sua comprovação fática. Ou seja, praticado um ato de improbidade, o dano patrimonial é presumido quando, nesse caso, eu não preciso demonstrar o efetivo prejuízo causado em decorrência do dano, razão pela qual ele é dano patrimonial in re ipsa. Praticado o ato de improbidade, presume-se o prejuízo, sem a necessidade da sua comprovação. Dentro dessa conjuntura, de onde surgiu essa ideia? Vamos lá. Para te explicar de onde surgiu, eu preciso revisitar o artigo 10 da Lei de Improbidade na sua redação original, portanto, sem as alterações da nova lei. O artigo 10, na sua redação original, diz assim: constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º desta lei, e notadamente. Perceba que o artigo 10, ele determina, portanto, o ato de improbidade do tipo que causa lesão ao erário, e ele estabelece, a partir de uma ação ou omissão dolosa ou culposa, atenção, essa expressão é da redação original, sabemos que na atualidade a forma culposa da prática de improbidade deixou de existir, mas os atos de improbidade que causam lesão ao erário têm sempre aqui um ensejo de perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º desta lei, e notadamente. Então, perceba que aqui denota-se a ideia de efetivo prejuízo, ou seja, da comprovação de prejuízo. O artigo 10, contudo, tem no seu inciso 8º um ato de improbidade que causa prejuízo ao erário bem sui generis, que diz assim: é ato de improbidade que causa prejuízo ao erário frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para a celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos ou dispensá-los indevidamente. Aqui você tem uma curiosidade interessante, porque a licitação, o processo licitatório, é um conjunto de atos que, nesse caso, são praticados pela administração com fins de contratação. Então, se eu frustro a licitude do processo licitatório, qual é o efetivo prejuízo patrimonial que eu estou causando à administração de forma direta? Na verdade, existe um prejuízo patrimonial indireto no que diz respeito à impossibilidade daquele procedimento licitatório gerar a contratação, nesse caso, desejada pela administração. Esse problema do inciso 8º, no que diz respeito à comprovação do efetivo prejuízo, foi levado ao STJ. Em outras palavras, como é que eu demonstro esse prejuízo de forma efetiva no caso do inciso 8º? Por exemplo, frustrar a licitude de procedimento licitatório. Eu preciso, de fato, demonstrar a perda patrimonial efetiva, ou o simples fato de frustrar a licitação e o simples fato de atrasar a administração na escolha da melhor proposta dá ensejo à improbidade. Então, nesse caso, é preciso entender como interpretar o efetivo prejuízo sofrido pela administração na hipótese do ato de improbidade que causa prejuízo ao erário, inciso 8, na redação original da LIA. Esse problema chegou ao STJ e, ao chegar, o STJ criou a figura do dano patrimonial in re ipsa, é isso mesmo que você ouviu. O dano patrimonial in re ipsa na improbidade é uma criação jurisprudencial.
o STJ disse que o simples fato de atrapalhar o procedimento licitatório, de frustrar a licitude do procedimento licitatório, esse simples ato, mesmo não havendo a necessidade de demonstrar a efetiva comprovação do prejuízo, já determina o prejuízo para a administração no atraso da contratação. Então, eu tenho um dano patrimonial em ré ipsa ou presumido. O STJ criou isso e afetou o tema 1096 para definir, e aí, em repercussão geral, definir se a conduta de frustrar a licitude de procedimento licitatório ou dispensá-lo indevidamente configura ato de improbidade que causa dano presumido ao erário, portanto, dano patrimonial in re ipsa. Isso o STJ fez antes das alterações da Lei 14.230. Em 25 de 10 de 2021, a Lei 14.230 deu nova redação ao artigo 10, que passou a dizer o seguinte: constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa que enseje efetiva e comprovadamente perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º desta lei e notadamente, e também nova redação ao inciso 8, dizendo frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para a celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva. Então perceba que a alteração legislativa, ela, nesse caso, estabelece um conflito direto com a criação jurisprudencial da ideia de dano patrimonial presumido. Com isso, o STJ, no informativo 802, em 22 de 2 de 2024, acolheu questão de ordem para, nesse caso, cancelar a afetação desses recursos especiais no que diz respeito ao tema 1096, cancelando com isso a discussão que havia sobre se a conduta de frustrar a licitude de procedimento licitatório ou dispensá-lo indevidamente configura ato de improbidade que causa dano presumido ao erário, porque a ideia de dano presumido ao erário restou afastada pela nova redação da LIA nos termos das redações dadas ao artigo 10, inciso 8, pela Lei 14.230. O STJ, portanto, rendendo-se a nova legislação, como não poderia ser diferente, deixou de entender que existe dano patrimonial in re ipsa ou presumido na improbidade administrativa. Isso foi no informativo 802. Então, aqui, o STJ já abandona a ideia de dano presumido ou in re ipsa nos termos do que restou decidido no informativo 802 do STJ. Muito bem, agora nós vemos uma nova decisão, dessa feita no informativo 823 do STJ, que diz o seguinte, presta atenção. A exigência do efetivo prejuízo, expressão, nesse caso, notadamente destacada pela Lei 14.320 nas novas redações que deu ao artigo 10 e o seu inciso 8º, em relação ao ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, prevista no artigo 10 caput da Lei 14.320, com redação dada por essa lei, se aplica aos processos ainda em curso. Significa dizer o seguinte, que, nesse caso, se eu estava respondendo por uma improbidade com base na lei de improbidade e estava sendo aplicado para a minha situação enquanto réu de improbidade a ideia de que o meu dano efetivo à administração era presumido ou in re ipsa, o STJ está dizendo que o meu processo ainda em curso precisa levar em conta a exigência de comprovação de efetivo prejuízo. Está dizendo o STJ aqui que o dano in re ipsa, que o dano patrimonial presumido, aplica-se aos processos em curso a partir, nesse caso, da incidência da Lei 14.320, no que diz respeito a esse entendimento do STJ, informativo 823. E o STJ explica as razões disso. O STJ diz assim: o dano presumido para qualquer figura típica do artigo 10 da LIA, inclusive os incisos 8 e 11 do caso, não pode mais dar suporte à condenação pela prática de ato ímprobo. Isso aqui foi uma criação do STJ. Ele continua dizendo, diante desse novo cenário, os casos anteriores à alteração legal, ainda em trâmite e que apresentem a supracitada controvérsia, qual seja a aplicação do dano presumido em detrimento da comprovação efetiva do dano, devem ser solucionados com a posição externada na nova lei,
que reclama dano efetivo, portanto, a efetiva comprovação do dano, sem que ele seja considerado presumido, sem que ele seja considerado in re ipsa. Sem este, o dano efetivo, ou seja, a sua comprovação, não há como reconhecer o ato ímprobo, e aqui o STJ afasta de uma vez por todas a ideia do dano presumido ou do dano in re ipsa, dano patrimonial in re ipsa na improbidade. E aí o STJ explica que não se trata exatamente de discussão sobre a aplicação retroativa. Claro que não, porque, como disse desde o começo do vídeo, desde o começo da aula, o dano patrimonial presumido, o dano in re ipsa, nesse caso, é criação jurisprudencial, razão pela qual deixou-se de aplicar, nesse caso, o entendimento jurisprudencial do STJ em razão da expressão efetiva no novo texto legal que exige a efetiva comprovação do dano. Não se trata, nesse caso, de aplicação retroativa de alteração normativa benéfica, já que, anteriormente, não havia norma expressa prevendo a possibilidade do dano presumido. Na realidade, o dano presumido só foi admitido após construção pretoriana, portanto, após construção jurisprudencial, que eu te expliquei o caminho de construção nessa aula, a partir da jurisprudência que se consolidara no Superior Tribunal de Justiça até então e que vinha sendo prolongadamente aplicada. Então, aqui, no informativo 823, o STJ termina a discussão sobre a efetiva morte do dano presumido ou do dano in re ipsa quando se trata de ato de improbidade que causa prejuízo ao erário, portanto, artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa. Então, muito cuidado com isso, porque a nova redação da lei desconstruiu, portanto, uma jurisprudência importante do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, e isso está pronto, como disse no começo do vídeo, para cair na tua prova. Muito bem, muito obrigado pela sua atenção, espero ter te ajudado com essa nova aula sobre o tema. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.